Oi gente, eu sou a Ale Presser, eu tô aqui com a Sula e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico. Oi gente, eu sou a Sula e eu estou aqui com a Ale pra fazer barraco. É nóis! Então, pra quem não conhece a Sula, por favor, se apresente. Oi gente, eu sou a Sula, eu sou ilustradora e eu trabalho em um monte de setores diferentes da indústria. Hoje em dia eu tô trabalhando com ilustração pra games e colorização de quadrinho. Então, esse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer um pouco de barraco, porque afinal de contas, barraco de vez em quando é interessante e é necessário. E a gente vai conversar aqui sobre um assunto que andou rolando na internet nesses últimos dias, no mundo das pessoas que curtem desenhar e curtem ilustrar. O que acontece é que alguém, que eu não sei quem é direito, mesmo se eu soubesse eu não diria, andou falando na Comic Con que usar a referência para fazer ilustração é errado. É roubar. E o que acontece é que quando a gente conversa com ilustradores por aí, acontece muito com o pessoal que está começando, de achar que tem algumas coisas que a gente usa para ilustrar são, tipo, roubar. Daí depois que a gente ficou sabendo dessa história desse cara que falou essa grande bobagem lá na Comic Con, a gente viu muita gente comentando na internet, nos fóruns e nos grupos de Facebook que tem de ilustradores, que o pessoal concorda com isso. Então, assim, tem muita gente que acha que quando a gente usa ferramentas que ajudam o ilustrador a terminar um desenho, a fazer um trabalho bem feito, aquilo é, de uma certa forma, roubar. Porque, assim, na cabeça desse pessoal, a gente tem que saber fazer as coisas, tipo, tirando informação de lugar nenhum. E surpresa! Não é assim que funciona. É. E esse tipo de ferramenta que eu quero falar são ferramentas muito básicas. Por exemplo, tem um livro que eu de vez em quando cito aqui no canal, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. E nesse livro, a Beth Edwards comenta que os alunos dela chegam no curso achando que não podem, por exemplo, usar borracha para desenhar. Ou seja, a pessoa vai fazer um desenho a lápis e não pode usar borracha. Não, usar borracha é roubar, é errado. E, poxa, é uma ferramenta. Então, alguns anos atrás, eu tava assistindo um live stream de uma artista brasileira. E o nome dela é Adriana Mello, ela é fantástica. E ela tava respondendo perguntas do pessoal enquanto ela fazia o live stream, né? E ela tava desenhando um pin-up numa noite, sabe? E quando ela foi fazer a lua, ela pegou um gabarito de elipses pra fazer a lua redondinha direitinho, né? E, cara, assim que ela puxou a régua, o pessoal no chat falou: ai meu Deus, você está usando um gabarito. Não pode, você tem que fazer tudo à mão livre. E ela, sendo ser super elegante que ela só falou assim: olha gente, tem uma surpresa pra vocês, eu também uso régua pra fazer linha reta. É só uma ferramenta, gente. Fazer círculo à mão livre é uma habilidade muito legal para você mostrar para os outros. Mas na hora de fazer a ilustração finalizada, o círculo à mão livre não vai ficar bom o suficiente comparado com o círculo que você faz com compasso. Por que você não usa a ferramenta disponível? Usar a referência é a mesma coisa. Você não vai conseguir decorar a realidade para você conseguir criar uma cena perfeita, lembrando de todos os detalhes. Não é assim que funciona. A gente pega e a gente vai atrás da referência específica, a gente produz a referência é uma ferramenta. Vamos começar só dando uma relembrada muito básica do que um ilustrador precisa para desenhar. Vamos começar então pelos ilustradores tradicionais de como é que eles desenham. O que eu preciso para desenhar? Eu preciso de um papel bem bom, eu preciso de um lápis bem bom, eu preciso de uma borracha, sim, porque ela é uma ferramenta. Eu preciso de réguas, eu preciso talvez de algum esquadro. E outras coisas que eu vou precisar também, para quando eu estiver começando, é a referência. Eu preciso saber o que eu estou desenhando. Enquanto eu não souber como é que, por exemplo, o corpo humano de uma pessoa funciona, como é que é a musculatura de um braço para poder desenhar uma pessoa, eu não vou conseguir fazer alguma coisa de cabeça, de criatividade, se eu não aprendi primeiro vendo como é que é de verdade, como é que funciona de verdade. E além disso, mesmo depois que você já aprender a desenhar um corpo de cabeça, ele não é tão bom o suficiente do que se você tiver uma referência direta. Como ilustradora que mexe com fantasy, eu mexo com algo que o pessoal chama de realismo fantástico. Um dos feedbacks que eu costumo escutar os meus colegas recebendo, que eu já recebi, é: vai lá e produz a referência. Você está desenhando essa mão? Vem aqui na webcam e faz a foto da mão do jeito que você precisa, sabe? Mãos de mago. E aí, você usa essa foto que você produziu para informar o seu desenho, a sua pintura. Ela fica muito melhor. Quando a gente joga isso então para o ilustrador digital, a gente pode também fazer uma pequena lista de ferramentas que esse ilustrador vai precisar. Ele vai precisar de um computador com uma tela mais ou menos decente. Ele vai precisar de um software de edição de imagem ou de edição de foto. A gente normalmente usa o Photoshop, mas tem outras opções que são gratuitas e são bem mais em conta para quem puder. A gente vai precisar também de uma mesa digitalizadora, também chamada de tablet. Daí, além da tablet, você vai precisar também de alguns pincéis mais ou menos
interessantes para usar no seu programa de edição de imagem. Daí você vai usar algumas ferramentas que o seu programa de imagem vai te oferecer, que é, por exemplo, usar camadas para fazer alguns efeitos. Tem um carinha no Photoshop que eu gosto muito chamado Liquify, que é um cara que estica as coisas e arruma quando a gente desenha torto. E você também vai precisar, da mesma forma que o desenho tradicional, de usar de referência fotográfica, ou usar referência de modelo, ou usar qualquer tipo de referência que te dê um norte. E esse papo que aconteceu todo da Comic Con foi que esse artista falou que usar referência é roubar. E daí a gente ficou assim... É que o lance de você não usar referência, ele é um pouco do fetiche. Eu acho que ele contribui um pouco para essa mística da imagem que o artista faz, sabe? Eu acho que um dos mitos mais conhecidos que a gente tem é do Frank Frazetta. Que quem falava que ele não usava referência parece que era o agente dele. E porque isso vendia, porque, nossa, ele é tão bom que ele não precisa de referência. E, cara, o próprio Frazetta era bodybuilder, sabe? Então, tipo, tudo que ele precisava era de um espelho no estúdio e pronto. Ele não precisava de referência fotográfica porque ele tinha o corpo pronto, entendeu? Mas qualquer pessoa que não tem o corpo de bodybuilder pode empregar outros recursos, como modelos, como fotografia. Não cai nessa propaganda que o pessoal te vende, sabe? Todo artista que trabalha com realismo usa referência antes ou depois de alguma maneira. Um pouquinho de história. O Liquify foi introduzido no Photoshop versão 6, antes dele ter as letras nas versões. Instantaneamente, depois que o Liquify foi introduzido no meio de publicidade e arte, as pessoas começaram a ter desenhos menos tortos. Antes do Liquify, isso era mais aceitável, você ter coisas levemente desalinhadas, porque consertar isso no tradicional era muito difícil. Mas hoje em dia, como essa imagem vai passar pelo computador antes de ser impressa em larga escala de qualquer jeito, o pessoal vai lá e dá um tapinha nas coisas que estão meio tortas. E mesmo que você curta demais aquele cara do Instagram que tira foto do sketchbook dele e parece que posta daquele jeito, tem muita coisa ali que tem uns tapinhas de Photoshop, tem uns brilhinhos de Color Dodge ali que eu tô por dentro. Levantando a mãozinha. Eu faço. Todos nós. Não tem por que não fazer, Todos entendeu? nós. É uma ferramenta, ela tá disponível aí pra isso. As imagens vão ficar melhores. Por que você não vai usar? Eu acho que tem uma grande diferença no que o pessoal acha que o artista ele tem aquele poder de tirar uma imagem da cabeça e colocar no papel. Só que assim, eu acho que o grande poder que o desenhista tem, que o artista tem, que o ilustrador tem, na verdade é o poder muito mais da percepção do que da técnica que ele tem. Então assim, quando o ilustrador ele consegue enxergar alguma coisa e ele percebe que tem alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser arrumada, que pode ser desentortada, dependendo da situação, eu acho que esse poder de percepção do ilustrador ele é muito mais relevante do que o poder de técnica dele de já desenhar perfeitamente alinhado e simétrico e o círculo perfeito e fazer uma linha reta. Quando eu comecei a participar de comunidade de arte, a primeira coisa que me perguntaram, eu comecei desenhando no lápis de cor. E aí o pessoal olhava meus desenhos e falava, nossa, eu não estou vendo a linha do seu esboço, porque normalmente se você faz a linha no papel, né, sua mão é muito pesada, você marca o papel. E aí você vai pintar com lápis de cor por cima, aquele esboço acaba aparecendo, mesmo que de levinho, entendeu? Porque você afundou o papel ali e o lápis de cor vai pegar diferente por causa desse vinco que fez ali. E o pessoal me perguntava assim, mas eu não tô vendo o seu esboço. Eu falei, porque eu fiz o esboço em outra folha, usei mesa de luz e passei a limpo. E lá naquela época já me falaram que passar o desenho a limpo era roubar. Então, tipo... Nossa. Mesa de luz é a coisa mais clássica que existe. O primeiro esboço, gente, ele é que nem quando você está escrevendo um texto. Ele vai estar cheio de erro. Você pega e revisa. E se precisar, você revisa de novo. E aí você revisa mais uma vez. E cada vez que você faz esse processo de revisão, melhor e mais bem estruturado e lê melhor vai ficar o seu desenho. Não tem por que você não passar por esse processo. E aí, de repente, o pessoal inventou que parte desse processo é roubar. E não, gente, você está fazendo uma imagem melhor. Só porque ela não saiu pronta, não significa que você está roubando. Roubando. Isso é uma coisa que me lembra muito uma das tirinhas dessa semana da Sarah Anderson. Que ela fala dessa ideia de que o artista, para fazer uma arte muito... que toque as pessoas, o artista tem que estar infeliz. Sim, que daí eu dei share nessa... exato, outra muleta, sim, saca? Galera, que o artista tem que estar infeliz pra fazer uma coisa tocante, porque na verdade o que acontece é que quando o artista tá feliz, daí ele produz. Exato. E quando o artista tá infeliz, ele fica tipo deprimido, A gente enroladinho fica em casa. cama. Vou deixar Exato. a tirinha aqui. Deixa eu começar a entrar na parte problemática, então. Então a gente tá falando muito a respeito de usar referência, tá? Inclusive de produzir referência.
Normalmente, tá? Eu não vou, nunca leve as coisas que nenhum artista fala como regra, é só assim que funciona. Mas normalmente o processo que se usa é o seguinte: você vai pegar e você vai fazer o thumbnail, você vai planejar a sua ilustração. Nessa ilustração você já vai planejar o que você quer de gesto, o que você quer de cena, o que você quer de cenário. E aí, quando você pega esse thumbnail, que é literalmente o primeiro esboço, o mais rough possível, você vai começar a lapidar aquela ideia. Quando você vai produzir o esboço, você começa a procurar referência específica. Você vai procurar referência da roupa, você vai procurar referência do cenário, você vai procurar referência da iluminação e você vai começar a construir uma cena coerente. Nesse momento, se você tiver condição e recurso, o melhor que você tem a fazer é pegar um modelo e tirar a sua própria referência. Se você conseguir pegar e botar a pessoa na roupa que ela vai estar usando parecida com o que tiver na foto, na iluminação parecida, aquela foto de referência vai ser provavelmente a única foto que você vai precisar. Você ainda vai tirar um monte para pegar as pequenas variações, mas é isso, tá? Só que muita gente não tem acesso a esse recurso. Então a gente começa a pegar referência de vários lugares diferentes. E a gente constrói um Frankenstein, e daquele Frankenstein a gente executa a nossa imagem final, tá? Quando começa a entrar no problema, que aí a gente vai entrar numa área cinzenta aqui, que as pessoas começam a concordar ainda menos do que é, o que é problema e o que não é aqui. Se você produziu a sua foto, você pode traçar por cima dela? Por que traçar por cima da foto é ruim? Você pode traçar em cima do trabalho dos outros? Você pode traçar em cima da foto dos outros? E você pode traçar em cima da pintura dos outros? Então é aqui que a gente começa a entrar com as vírgulas do usar referência, tá? Muitas vezes as pessoas confundem usar referência com traçar por cima ou usar a foto diretamente na pintura, tá? São coisas diferentes. Para você executar qualquer imagem realista, você precisa de referência. Essa referência são fotos que estão ali para te orientar no processo. Como você vai usar essa foto é parte da sua técnica. E a gente tem técnicas que variam, tá? A gente tem pessoas que trabalham traçando em cima de foto e estão no mercado, e são pessoas que para isso produzem a própria foto. Se você produziu a própria foto, absolutamente ninguém vai falar que você está errado de plágio porque você traçou em cima da sua própria foto. Na verdade, algumas pessoas vão falar assim, só que daí a gente tem que fazer de conta que essas pessoas não estão na sala, porque, né? Parênteses, sabe? Vai ter muita gente que vai ficar decepcionado com você como artista por descobrir que você está traçando em cima de foto. Isso não diminui... Quer dizer que você não é mágico, você não tem uma magia, uma skill maravilhosa que faz as imagens aparecerem absolutamente fantásticas no papel, tipo, né? Exato. Então, alguns porém sobre isso, tá? Se você traçou em cima da foto e o desenho ficou bom, é porque você já sabe desenhar. Se você começar traçando em cima de foto, você vai ver que não é tão fácil quanto vocês estão achando só porque as coisas ficaram no lugar. Muito artista profissional que traça em cima de foto com uma forma de diminuir o tempo da imagem, o tempo de produção da imagem. Porque nesse processo de fazer a revisão e limpar mais uma vez, a única coisa que você está fazendo é aumentando a precisão. Se você já souber onde as coisas têm que ficar, se você for em cima da foto e marcar o que o pessoal chama de landmark, sabe, marcar a posição do olho, onde é que termina o nariz, onde é que termina o queixo, quando você desenhar esse rosto, ele vai estar aparecendo com a sua foto de referência, e esse processo levou muito menos tempo, porque você precisou revisar muito menos no olho. Mas, quando você está aprendendo a desenhar, você começar a perceber essas diferenças de olho é muito importante. Então, se você pular essa etapa e for direto para traçar, você está tomando um atalho que talvez danifique a sua percepção lá na frente. No entanto, existem artistas que ensinam a desenhar usando o método de tracing, usando grid, por exemplo. Existe uma diferença muito pequena entre o que o pessoal faz com grid e o que o pessoal traça por cima. O que você está fazendo é que você está marcando pontos importantes da imagem do mesmo jeito. É uma forma de aumentar a sua percepção. Aonde entra o problema? Se você tem uma gama de fãs que conhecem o seu processo, seria muito importante você falar honestamente com eles que, às vezes eu traço foto. Eu produzo as próprias fotos que eu estou traçando. Eu estou vendendo fotos, eu estou vendendo, por exemplo, o Drew Struzan, que é o cara que trabalha com pôster, que eu discuti recentemente num vídeo de composição. Ele é um dos caras que, quando precisa, ele traça foto, porque ele tem que fazer ficar igual a pessoa da foto. E ele tem que fazer isso em ritmo quase industrial. Então, por que não pegar e traçar, marcar por cima, e aí você finaliza o desenho? Isso não é roubar, isso é uma ferramenta. Você tem como produzir a foto do tamanho certinho que encaixa na sua pintura para você só ir lá e traçar por cima. Em questões de técnica, inclusive, deixa eu comentar com vocês que se vocês assistiram os vídeos do James Gurney ou pegaram os vídeos dele, ele desenha coisa em papel manteiga.
E aí ele reposiciona esses objetos no tradicional, sabe? Ele recorta e puxa e cola e tipo, essa parte deu errada, recorta, bota um papel novo, pinta, desenha de novo menor. Por que eu não posso usar o meu Ctrl+T no Photoshop ser exatamente a mesma coisa, mas me gasta menos tempo? Entende? Então a gente está só utilizando as ferramentas que a gente tem para produzir imagens mais rápido e mais consistente. A gente não está usando essas ferramentas como uma forma de pular o aprendizado. Eu acho que o problema é esse. E tem que ser muito ressaltado em tudo isso que a Solo falou agora, que a gente está falando de pessoas que produziram as próprias fotos para fazer como referência para os seus desenhos. Por exemplo, quando a gente está fazendo o desenho de um personagem e não sabe desenhar a mão dele, faz com o celular a foto da própria mão para conseguir usar de referência, ok, tá tudo certo. A coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa, um pouco mais complicada a partir do momento que você vai no Google Imagens, pega a foto de um modelo qualquer e desenha por cima, coloca na sua história em quadrinho e diz que tudo certo. Daí começa a ficar complicado. Começa a ficar complicado também quando você usa a referência a partir de um conceito. Por exemplo, esses dias rolou no Facebook uma denúncia de um cara que fez uma cópia de um desenho da Mika Takahashi. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês darem uma olhadinha. O desenho não está exatamente igual, não foi passado por cima, mas é absolutamente o mesmo conceito. Então, assim, esse tipo de referência de pegar uma ideia e refazer ela de outro jeito e dizer que é seu, também não funciona. Existe uma linha que é um pouquinho borrada, que a partir dessa linha é referência e se você passa dessa linha, passa a ser uma cópia e passa a ser uma infração. Então, quando você usa uma foto de alguém, quando você usa uma pintura de alguém, essa pintura tem dono, essa imagem tem dono, e você não tem o direito de usá-la, exceto que você negocie com o dono da imagem. Qual a diferença daquele processo que a gente estava falando antes, no entanto? Lembra que eu comentei que a gente faz o thumbnail primeiro e a gente cria a imagem? E aí a gente vai usar imagens para informar a nosso conceito. Aquela criação do thumbnail, aquilo ali é importante, aquilo ali precisa ser seu. A partir do momento que você pega e usa uma imagem de alguém como thumbnail para sua imagem, tá errado. Isso que a gente chama de infração de copyright, entendeu? É isso que não pode, isso é o plágio. Então você não tem permissão de usar aquela imagem diretamente, mas você pode observar e informar a sua pintura. Você não está roubando a imagem de ninguém. Na hora que você pegar e pintar, naturalmente os processos que não fazem ficar igual já está filtrando a imagem. No entanto, se você pegar uma imagem só e você copiá-la inteira e falar que é sua, não, aí é ruim também, porque você também está infringindo o copyright de alguém. Você está roubando a ideia de alguém. No entanto, tá? Outro parênteses. É assim que a gente faz muito estudo, tá? Para você aprender a fazer, para você aprender a finalizar, um dos jeitos mais naturais é você copiar as pessoas que você gosta, copiar os grandes mestres, copiar foto, copiar. O que você precisa ser nessa hora é honesto. Essa imagem não é minha, eu estava fazendo um estudo da imagem de fulano. E aí você coloca na assinatura e você linka para a imagem original. Ou o que você pode fazer é pegar essa ilustração do seu artista preferido, passar por cima, desenhar, fazer igualzinho e não mostrar pra ninguém. Isso é um estudo seu, isso é uma coisa que vai ficar guardadinha na sua gaveta e é um processo pelo qual você tem que passar pra conseguir descobrir qual é o seu tipo de desenho, qual é o seu tipo de traço, qual é o seu tipo de formato. Exato. Pra sua arte. Você está estudando a técnica de alguém. Você não necessariamente precisa compartilhar isso. Se você for compartilhar, tome todo o cuidado para dizer que você estava estudando tal pessoa. Não fale que a ideia é sua. Isso pega mal. Isso pega muito mal. A gente sabe, ó. Exatamente, a gente sabe. Né? Olha só, já teve artistas aí, num caso não tão antigo, acho que coisa de 2 anos atrás, que o pessoal conseguiu pegar artistas que estavam vendendo pintura e tipo, toda a imagem, na verdade, era um Frankenstein de outros artistas. A boca de um artista X, o nariz de artista Y, o olho de artista W, sabe? E a pessoa colava tudo aquilo e falava aqui, ó, minha pintura. E aí, tipo... Assim como tem os casos também do pessoal que pega a foto e trata a foto para ela parecer uma pintura. E fica muito bom o processo. E a técnica é muito válida, mas eles estão tentando vender para você como ilustração. E se vocês não se perguntaram por que a comunidade de artista fica revoltada com isso, é porque você está me vendendo isso aqui como uma pintura quando ele é um tratamento de foto. Sempre volta nesse ponto. É para você ser honesto com a sua técnica. Se você está traçando em cima da foto, fala. Se você está usando a foto em si, fala. Não tem problema. É uma técnica, ela é válida. Não fala que você fez tipo, fiz tudo do zero porque eu sou sinistrão, sabe? Você acaba contribuindo para aquela imagem do artista que está tentando se vender como meio mágico, entendeu? Rockstar. E galera, a gente é mais técnico do que a gente é rockstar, sabe? Por mais que a gente queira acreditar, ficar 20 horas aqui pintando não é uma coisa glamurosa. Nem de longe.
Mas então, concluindo, use as suas ferramentas para deixar suas imagens melhores. Sério, usa mesmo. A partir do momento que você souber que você está tendo que consertar aquilo com frequência no seu trabalho, começa a praticar para aquele trabalho já ser corrigido na fonte, na hora que você está desenhando, porque a sua habilidade melhora. Mas você tem que entregar uma imagem pronta para cliente, entrega a melhor imagem possível. É para isso que essas ferramentas foram inventadas. Usar essas ferramentas não é roubar, tá? Roubar é você ser desonesto sobre a sua técnica. O que você acha disso? Você concorda com o que a gente falou? Você tem alguma dúvida sobre isso? Deixa aqui nos comentários, vamos dar uma discutida sobre esse assunto. Vamos ver se a gente consegue polemizar um pouco mais. A gente curte um barraco. Pode reclamar no Twitter, se você gostou marca a gente. Pode reclamar no Twitter, pode citar a gente, vamos discutir. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Se você gosta de ilustração de quadrinhos, se inscreve no canal. Se você quer aprender a ilustrar, você quer aprender a desenhar e quer entender um pouco mais desse assunto, conversa com a Sula, que a Sula tem um esquema de mentoria que ela tem de turmas de domingo e de segunda-feira. Eu tô fazendo, eu tô super gostando e tô super adorando. Link na descrição. E por enquanto era isso, semana que vem a gente vai conversar de novo, qualquer coisa, estamos aí. E se vocês quiserem mais vídeos com a Sula, me avisem que a gente chama a Sula de novo. E vamos... Barraco, adoro um barraco. Falou, gente, até semana que vem. Tchau. A gente tem artistas clássicos que eles esperavam a galera cair de bêbado e pintava eles, porque eles iam ficar ali sem se mexer, sabe? E eventualmente, quando ele ia terminar as peças, ele pegava e falava com o pessoal mesmo, vem posar, entendeu? Tipo, fulano desmaiou ali, peraí, deixa eu pintar, saca? É isso.